Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Bom dia, paz seja com todos. Trouxe Bíblia? Do livro de Provérbios, no capítulo 24, o verso 16, nós vamos encontrar um versículo interessante. O bom de ler a Bíblia, o bom de ler livros, o bom de ver na internet ou de ouvir coisas, é que sempre aparecem, são pinçados, né? Versículos que tem tanta coisa a dizer. E no geral, eu sempre procuro ensinar isso para vocês, não se contente com o versículo, porque o versículo é um texto, e nós precisamos estar envolvidos pelo contexto para poder entender o texto, né? Esse aqui é um pouco diferente, porque ele está no livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, como nós sabemos, praticamente todo ele foi escrito por Salomão. E este aqui, especialmente, é justamente no auge da sabedoria que Deus deu para Salomão. Esse livro, ele escreve coisas realmente extraordinárias. E aparentemente é um pouco diferente do que eu disse, porque cada texto em si já tem o contexto, né? E esse versículo 16, no capítulo 24, diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal, ou como diz numa outra versão, serão arrastados pela calamidade. 7 vezes cairá o crente e vai se levantar, mas o descrente vai tropeçar no mal, ou vai ser arrastado pela calamidade. Amém? Amém, gente? Amém. E por que o pastor escolhe um texto desse aqui para ceia? Vamos ver, assente-se nesse mesmo espírito. Graças a Deus por todas as coisas, pelo privilégio de estarmos passando um pouquinho de frio, porque se não estivéssemos com frio estaríamos mortos, né? Então viva a vida e viva o frio também, né? Só se cuide, hein? Se cuide, porque o que eu tenho atendido de gente, e mesmo na família, né? Netos, bisnetos, genros, como a gente diz aqui no sul, né? Tudo pesteado, né? Todos sendo vítima. Tome muito cuidado com os seus pulmões. Tome muito cuidado com o que você faz. Desde o banho de manhã, nessas manhãs geladas, que é um perigo muito grande para Curitiba, principalmente vocês, mulherada, com esses cabelos longos que me dão inveja. Muito cuidado, porque Curitiba é perversa com os seus filhos, né? E não é à toa, afinal nós estamos a quase 1 quilômetro acima do nível do mar. E nós fomos feitos basicamente para viver no nível do mar, né? Fora daí, pressão alta, essa coisa arada toda, principalmente nós aqui em Curitiba. Então precisamos nos adequar à cidade. E a cidade não é fácil. Então se cuide dos seus pequenos, né? Velharada como eu aqui, se cuide muito mais, porque não está fácil, viu, gente? Se agasalhe e tome alguma coisinha, desde um simples mel com limão, né? Qualquer coisa que fortaleça aqui, né? Porque senão a farmácia vai ter muito lucro, né? Mas, gente, o que esse texto diz, de uma forma geral, é que você nunca será um fracassado enquanto não desistir.
né? Enquanto não desistir, não tem fracasso. Ah, pastor, mas eu estou tropeçando, eu estou me sentindo abatido. Normal, faz parte da vida. Mas não é um fracassado. Enquanto não desistir, a palavra é outra, é um lutador. Amém? Quem não desiste é um lutador. Até tem um versículo que eu tenho marcado aqui, o versículo 10, diz assim, ó, se você se mostrar frouxo, está aqui na Bíblia, não é o pastor Rogério não, viu? Seus ditados gauchescos aí, embora eu não seja gaúcho, sou curitibano da gema, né? Diz aqui o verso 10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, da luta, a tua força será pequena. Então nós temos que ser resilientes, né? Nós temos que ser que nem aqueles bonecos que botam na porta de posto, né? Que fica ali, aquele de plástico, né? Vai para lá, mas sempre o vento para um pouquinho, ele já fica empinado, né? Tem que ser assim, não pode desistir. Por mais difícil que pareça a luta, se você tem filho de Deus aqui, a luta é dele. Ele estará conosco nesses momentos, sem dúvida nenhuma, não é? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que hoje, mais uma vez, pela graça de Deus, estamos com vida e saúde. Falando em saúde, vamos fazer uma oração juntos aqui, senão eu vou acabar esquecendo como terça-feira e é um pecado. Nós temos um departamento infantil nessa igreja aqui que é um primor. Nós temos um departamento infantil nessa igreja aqui que é um exemplo para outras igrejas. Tanto que você não vê igreja ou criança na igreja. E todas as crianças são levadas para salas, 4 salas grandes lá em cima, inclusive já está pronta para os autistas, né, que é outra coisa que tem que ser tudo separado, é lei, né? E a gente tem que se sujeitar à lei. Então a gente gasta um bocado nisso, mas na verdade não é um gasto, é um investimento nesse tipo de criança, vamos assim dizer, né? E tudo isso ali que nós temos, esse movimento maravilhoso com os patrulheiros quadrangulares, que já são os maiorzinhos, você vai terça-feira de noite lá, você toma um banho de Bíblia dessa piazada. É impressionante, né? E tudo isso é comandado pela nossa irmã Sheila, que prepara também toda a equipe, né? Para todos trabalharem. Ela é exigente, ela é dura, né? E a Sheila está atravessando um momento muito difícil, está lá internada no hospital de novo, é câncer, não vou esconder nada de ninguém, né? E está alojado, pelo que ela mesma me falou aqui, no fígado, mas há uma complicação muito grande, porque alcança de alguma forma pulmão e não sei mais que e tal. Então eu gostaria que você se colocasse de pé um instantinho, e nós vamos orar especificamente pela Sheila, né? Orar por suas filhas, seu marido, que também é líder aqui na igreja dos juniores, que hoje à noite, enquanto tem culto aqui de noite, tem o culto dos juniores lá embaixo, que é a faixa de 9 a 13 anos, né? Ou seja, é um casal que há uma bênção sem tamanho nessa igreja aqui. Vocês não têm noção do que eles são bênção aqui nessa igreja, e não de hoje, há longos anos, gente fiel. Então nós vamos orar pela Sheila, vamos pedir que Deus faça uma obra que só Ele pode realmente fazer. Ela está bastante enfraquecida, né? Magrinha, até estava conversando com a irmã, esqueci o nome dela agora, que está sucedendo aqui, já preparada, né? Para a gente nem deixar ela vir para cá, ficar se tratando, né? Já providenciei até um plano médico para ela, e ela vai ter que ter umas alimentações diferenciadas agora. Eu acho que tem aparelhagem extra para isso, não tem importância. A gente se vira, a gente dá um jeito. O que a gente quer é vê-la de volta com a mesma alegria e a mesma dureza disciplinar que ela sempre teve aqui na igreja para cuidar dos nossos filhos, nossos netos, né? Sheila, eu vou orar, mas você vai orar também. Vamos fazer um barulho, né? Vamos colocar a Sheila. Meu Deus, Senhor da glória,
Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que vive, o Deus que nos deu Jesus para levar sobre si nossas dores, as nossas enfermidades, nos fazendo uma promessa de que tudo isso já foi levado sobre Ele. As nossas dores, as nossas feridas, as doenças que atacam o nosso corpo e até mesmo, Senhor, o nosso emocional. Pelas feridas de Jesus, tudo isso já foi sarado, já foi curado. E nós estamos colocando todos aqui no templo ou na internet agora, nas redes sociais que nos acompanham, que são representados nessas urnas de oração, nessa campanha da família em conserva na palavra de Deus, do projeto de vida, mas muito especialmente da Sheila nessa manhã. Nós estamos pedindo que as tuas mãos se estendam sobre todos quantos estejam doentes de alguma forma e que estão participando conosco desse momento de intercessão, que todos sejam tocados de uma forma sobrenatural. Mas particularmente como igreja, Senhor, nós estamos pedindo que a tua atenção toda esteja naquele hospital, naquela UTI, onde a Sheila está internada sob cuidados médicos, meu Deus, procurando deter o avanço dessa doença maldita, maligna, que está alojado no seu fígado e procura de forma metástica, Senhor, se espalhar pelo corpo. Nós estamos repreendendo essa mentira do diabo em nome de Jesus. Estamos determinando a cura, a bênção, a libertação para a Sheila em nome de Jesus. Estamos orando também pelo pastor Roberto Fernandes, da Terceira Igreja, Senhor, que há tanto tempo está lá no hospital lutando pela vida. Onde quer que esteja alguém cujo nome, cuja pessoa esteja sendo dita a ti nesse instante, alcança pelo teu poder, cura, liberta e transforma. É a nossa oração requerendo milagre, no nome santo de Jesus. E todos digam amém. Amém. Valeu, gente, obrigado. Assente-se. É o que eu falei, tem que ser resistente, né? A ceia, vamos colocar isso aqui bem claro. Eu tenho problemas com certas denominações e até mesmo com alguns pastores nossos em todo o Brasil, com relação à ceia. Já vivi muito isso, já ouvi muito isso. Parece que culto de ceia, mensagem de culto de ceia, parece que é programado para que não participem, para impedir de chegar até aqui, quando na verdade, o aqui que eu quero dizer que é a mesa do Senhor, é o lugar dos pecadores, é o lugar dos arrependidos, é o lugar daqueles que não desistem, e não por coisas ridículas como fazem por aí, né? Volto a repetir, a senhora que está de brinco aqui, bonito o seu brinco, fica bonito numa mulher bonita como a senhora também. Em algumas denominações ela não pode participar, porque está de brinco. Você aí, barbudo, tem denominação aí que você não participa, você não deixa. Olha o absurdo que eu vou falar. Não deixa você aceitar Jesus como Salvador se não raspar a barba primeiro. E eles têm inclusive barbearia dentro dos seus templos. Vai lá que tem um irmão lá que vai fazer tua barba. Olha só aonde que a gente chegou, né? E não é por aí. Aqui é o caminho do arrependido. Aqui é o caminho daquele que não desiste.
Aqui é o caminho daquele que sabe que é pecador, mas que o sangue de Jesus cobre todos os seus pecados. E que ele não tem que subir como lá na Penha, no Rio de Janeiro, ele não tem que subir aquela escada de 365 degraus, muita gente faz ao longo dos anos, já estive lá vendo, de joelhos. Não é por aí o caminho. Então, gente, a ceia é para quem caiu, mas decidiu se levantar. E quantas vezes cairmos, quantas vezes deveremos tomar a decisão de levantar, olhando para o Cristo da cruz. A mesa do Senhor, gente, claro, eu não estou aqui generalizando, virar bagunça, não é por aí. Mas pare e pensa comigo. Se você conhece um mínimo de Bíblia, você vai ver quem foi Judas, se bem que o Judas não participou da ceia naquela noite. Mas vamos falar de Pedro então. Vamos falar do Pedro. E não apenas o Pedro, todos os outros também. Porque quando a coisa ficou feia, todos eles fugiram. Deixaram Jesus sozinho lá em cima. O João Marcos aqui, do Evangelho aqui, eu não sei exatamente que situação foi aquela, mas ele fugiu nu, porque ele estava vestido de lençol, e na hora do pega, com aqueles soldados, aquela turba que veio buscar Jesus, alguém puxou o lençol e deixou ele do vento a favor. O Pedro, horas depois da ceia que Jesus instituiu, lá no cenáculo, horas depois, horas, não foi dias, horas depois, 3 vezes Pedro negou Jesus. Então a gente fica pensando, se os apóstolos, que são os apóstolos, que Jesus teve que pegar uma bacia com água, tirar a roupa, amarrar a toalha na cintura, para lavar os pés e enxugar os pés de cada um ali, que era o costume. Por que ele fez isso? Porque ele sabia do espírito que estava aprisionando aqueles homens ali. Todo mundo queria ser o seu substituto. Como disse a mãe de João e Tiago, né? Quando o Senhor assumiu o seu reino, dá 2 ministérios para os meus filhos. Põe um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha onde vai o pensamento humano. E como eles embaralham as coisas no que diz respeito às coisas profundas de Deus, não entendendo aquilo que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então o reino a quem nós servimos não é deste mundo também. Estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Então, mas se eles que foram eles pisaram na bola com Jesus, imagine nós. E no entanto, Jesus ofereceu a ceia para todos, estabeleceu a ceia para todos, com todas as suas fraquezas, com todos os seus pecados, com tudo aquilo que ainda iam pecar. Porque uma coisa é certa, gente, a gente hoje se reconcilia com Jesus, mas ele sabe que alguns de nós vão pererecar pelo meio do caminho aí, vão fazer bobagem. Mas ele também sabe que o Espírito Santo que foi dado vai fazer essa pessoa se convencer da justiça, do juízo e do pecado, e vai fazer ele retomar o caminho da mesa da ceia, que é a mesa da comunhão. Comunhão com quem? Com a mesa? Não, com o dono da mesa, não é? Então a gente não está aqui abrindo as portas, mas eu estou dizendo que as portas não estão fechadas. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta que eu entro, não é? É isso que eu quero passar para vocês. A ceia é para quem caiu, mas decidiu se levantar. A mesa do Senhor não é para perfeitos, mas é para arrependidos. Como eu disse, Pedro negou, os discípulos falharam,
mas foram chamados à mesa. Foram chamados à mesa. Então, se você caiu, não fuja da presença. Pelo contrário, corra para ela. Porque a presença de Deus é como o oxigênio. Não adianta você correr para cima ou para baixo. De uma maneira ou de outra, sempre vai estar na presença do oxigênio, não é? A ceia não é exclusão, ela é reconciliação. Particularmente, tudo bem, o texto é meio pesado, o texto que nós costumamos ler da ceia é um pouco pesado, e de fato é pesado, porque também foi escrito por Paulo, que recebeu do Senhor, mas colocou seus ensinamentos também, e era para uma igreja terrível. Se vocês soubessem, se vocês lerem, se vocês estudarem, a igreja de Coríntios, onde está inserido o ensino de Paulo sobre a ceia, vocês vão ficar horrorizados com aquela igreja. Vão ficar horrorizados. Nem quero falar aqui o que acontecia, senão vocês vão embora dessa aqui também, né? Então, gente, reconcilie-se, participe da ceia. Aqueles que vão descer as águas do batismo, vamos ter batismo hoje, eu até achava que não íamos fazer, né? Não anunciei, mas vai ter batismo. Se alguém quiser se batizar hoje, é só ir para casa, buscar uma peça de roupa, uma muda de roupa e uma toalha, e vamos descer as águas. Mas reconcilie-se, não saia daqui. Olha, eu vou apelar agora não é apelo, é apelação. Não saia daqui sem participar desta mesa, porque você não sabe o que pode acontecer de hoje para amanhã. Você não sabe, só Deus sabe. Jesus vai voltar, é um pouco difícil de hoje para amanhã, porque falta uma coisinha ou outra para se cumprir, mas está voltando, né? Mas não é questão dele voltar, é que você pode ir. E a minha pergunta é: ir para onde? Então não vacile. Quantas vezes, meu Deus, nessa igreja mesmo, nossa aqui, quantas vezes eu vi isso, não vai deixar de participar da ceia pelo que eu vou falar agora, né? Tanta gente veio aqui, se reconciliou, ou aceitou Jesus, ou veio para o culto, só para o culto e não para a ceia, e acabou participando da ceia e no dia seguinte morreu. E pior é que eu não estou inventando, estou falando sério, né? Até porque eu não sou de inventar essas coisas, né? Então, o primeiro ponto, a ceia é para quem caiu, mas decidiu se levantar. O segundo ponto é que o sangue de Jesus cobre os recomeços. É só você olhar lá para o Éden e ver uma mulher sendo enganada por Satanás e o marido entrando na dela e dando no que deu, e por causa daquilo a terra foi amaldiçoada. Quando se diz a terra foi amaldiçoada, é uma força de expressão, mas Deus deixou um carimbo dessa maldição, que são os espinhos. Cada vez que você cutucar um espinho, lembre-se, isso nasceu no Éden, como forma de maldição. As coisas não seriam mais fáceis como seriam. A rosa pode ser colhida pela sua beleza, mas se não for com cuidado, vai sair sangue do dedo, não é? A mulher que deveria ter filhos, eu costumo dizer isso aqui, né? Como qualquer animal selvagem, sem dor nem nada, como a gente vê aí na televisão, a gazela dando a luz aos seus filhos, né? Comendo capim, que deveria ser uma coisa natural, mas pelo que a primeira mulher fez, se tornou para a maioria quase absoluta das mulheres, um momento de sofrimento, um momento de dor. Mas esses espinhos, que é um símbolo da maldição, nunca esqueça de uma coisa. Nunca esqueça quando vierem com esse papo de maldição para cima de você, ou qualquer coisa parecida assim. Naquela cruz, alguém foi coroado com a maldição, que pelo que diz a medicina,
foi um dos momentos mais críticos de dor na vida de Jesus. Medicina que diz isso, porque quando enfiaram aquilo na cabeça dele, rasgando, diz que a vascularização aqui é muito grande, a dor é atroz. E quando aqueles espinhos rasgaram a carne dele, fez com que aquele homem sangrasse. Mas o diabo se lascou, porque quando ele sangrou, ele cobriu os espinhos da maldição com o seu sangue. E isto é uma coisa que nós temos que entender e nunca esquecer. O sangue cobre o espinho do pecado, da dor, seja lá do que for, mais terrível que possa ter sido praticado. Então, o sangue de Jesus cobre os recomeços. Você que está aqui, você que está em casa nos assistindo, não deixe de participar da ceia, não sem antes se reconciliar com o Senhor. Senhor, pisei na bola. Talvez você até saiba que vai ser difícil resistir e vai pisar na bola amanhã de novo, mas amanhã é outro dia. Vamos viver um dia de cada vez. E a partir do momento que nós pudermos viver um dia em reconciliação com o Senhor e participando da mesa, o próximo dia será melhor. Não tenho dúvida disso, né? E o vinho que nós vamos beber, né, representa o sangue derramado que não apenas perdoa, mas restaura, faz de novo. Não é remenda, é faz de novo. Aquela figura que está lá no livro do profeta Jeremias, né? Na casa do oleiro. O oleiro não remenda vaso. Saiu errado, saiu meio torto ou quebrou, amassa tudo de novo, aproveita o barro e faz um novo vaso. E é assim que Deus faz com a nossa vida. Amém, gente? Então hoje não é dia de lembrar só do erro. É dia de lembrar que tem perdão disponível. Tem perdão disponível. A mesa está aqui. Jesus não negou a ceia pro Judas. Judas participou da Páscoa. Comeu do pão, comeu do cordeiro, comeu das ervas bravas, mas não participou da ceia, porque antes que isso viesse a acontecer, ele foi revelado como o traidor. O que estava junto, mas não era. Não é? Então, mas Jesus, você vê como Jesus foi maravilhoso, né? A Bíblia diz que ele pegou um pedaço, um bocado do pão da Páscoa, molhou o molho próprio que eles tinham para isso, né? Ou molhou no sangue, ou molhou no vinho, e deu para o Judas comer. Ainda o chamou de amigo. Você vê que o perdão do Senhor não tem limite. Não tem limite. Mas em momento nenhum Judas se arrependeu. E quando a gente não se arrepende, normalmente a gente vai cometer uma grande besteira. Não é nem contra Deus, é contra a gente mesmo. A gente acaba tendo remorso. Pedro se arrependeu. Negou 3 vezes, mas chorou amargamente, se arrependeu, procurou Jesus, ficou firme ali, incomodado, até porque os outros sabiam da traição dele, ficou ali esperando aqueles, vamos dizer, 3 dias, né? Amargurado com certeza, se sentindo o pior dos seres humanos, mas ele se arrependeu. Judas teve remorso e foi devolver as 30 moedas de prata para os sacerdotes lá no templo. Não aceitaram, mandaram que comprasse uma terra para fazer cemitério para desconhecidos, e que inclusive 700 anos antes, ou 1000, já estava nos Salmos. Como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Mas não se arrependeu. E aí o remorso levou ele a arrumar uma corda, pendurar num galho, e o galho quebrou, ele se esparramou e os cães vieram comer suas vísceras. Então é melhor se arrepender por perdão do que ter remorso para a morte. Nunca esqueça disso também,
né? Então, como eu disse, hoje não é dia de lembrar do erro só, do pecado só, mas é dia de lembrar que tem perdão disponível e que nós podemos sim, se quisermos, participar da mesa. Por quê? Porque, como está escrito, onde o pecado abundou, a graça, o perdão, a misericórdia de Deus superabundou. Está na Bíblia, gente, né? Terceiro ponto, o corpo partido revela que alguém não desistiu de você. Este pão, que evidentemente, pelo volume de pessoas que estão sempre na igreja, a gente não pode pegar como Jesus fez, pegar o pão e tira uma lasca daqui e dá para esse, não dá. Então a gente procura racionalizar a coisa de tal maneira que a gente coloca uma fração dele para vocês aqui. Alguns já disseram, mas isso não é pão, é bolacha. E eu sempre pergunto, né? Água, sal e farinha é o quê? É chocolate? Não, é pão. Só que esse aqui está mais certo do que o pão que normalmente se come por aí, que tem fermento. E fermento é símbolo do pecado, então não cabe na mesa do Senhor, que é símbolo de perdão. Deu para entender? Jesus poderia ter desistido da cruz. Podia ter mandado, não é pedido. Podia ter mandado, vinha uma miríade de anjos e tiravam ele dali. Ou ele mesmo poderia, se ele pôde andar por cima do mar, sobre as águas, por que não poderia descer da cruz? Mas não desceu porque ele sabia que no dia 14 de junho de 2026, a igreja quadrangular de Campo Comprido e Ecoville estaria reunida para participar da ceia e ele queria que todos participassem. Amém, gente? Então eu pergunto, se ele não desistiu de você, por que você vai desistir de você? Por que você vai desistir de si mesmo? Olhe para mim. Nunca desista de você. Você é a criação mais perfeita que Deus já fez. Você tem o dom mais extraordinário que Deus já deu para o homem, que é a vida. Você está aqui não por propósito teu, mas por propósito dele. Todos aqui têm um valor imenso aos olhos de Deus, tanto que nós, enquanto igreja, somos chamados da menina dos olhos de Deus. É um negócio impressionante, né? A ceia é prova de um amor que permaneceu apesar de tudo. Quarto ponto que a gente costuma ler no texto pertinente à ministração da ceia, né? Examinar-se não é se condenar. Examine-se cada um a si mesmo. Ele quer dizer com isso que você não tem que me julgar. Você não sabe do meu coração. Você não sabe do meu estado de alma nesse instante. Você não sabe do quebrantamento que está aqui dentro, que não transparece na face. Você não sabe de nada, mas Ele sabe de tudo, né? Então, gente, não se condene, mas alinhe-se. Isto aqui é caminho de alinhamento com aquele que está ali, com a mão estendida, com uma fração de pão, para dar para você comer da carne dele, e depois do suco, do vinho, não é? Então, gente, a palavra examine-se o homem a si mesmo não é para afastar, mas é para participar da forma mais digna. Senhor, o Senhor conhece as minhas fraquezas, minhas tendências, minhas paixões, meus hábitos. O Senhor sabe contra o que eu luto dia e noite na minha mente, no meu coração, no meu viver. O Senhor sabe de tudo na minha vida, mas o Senhor sabe também que hoje eu estou a fim de me alinhar contigo. E para me alinhar contigo eu preciso ter um propósito. E o meu propósito é participar da ceia. Amém? Amém, gente? Hoje é dia de ajustar o coração.
Na verdade, todo dia é, mas principalmente quando participamos da ceia, de um culto de ceia, sem dúvida nenhuma, louvar a Deus, porque é um dia de ajustar o coração. Na igreja primitiva, gente, todo domingo era dia de ceia. Todo domingo era dia de ceia. Mas ao longo dos anos, a igreja foi se expandindo e então, via de regra, as denominações, de um modo geral, marcam um dia no mês, né? Independente de ser o primeiro, segundo, terceiro ou quarto domingo, marca um dia no mês. Por acaso, eu sempre fiz no segundo do mês. A maioria faz no dia primeiro do mês. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Então, hoje é dia de ajustar o coração. Lá vem o pastor Rogério. Hoje é dia de liberar perdão. Você é mais encardido do que você imagina. Por que eu digo isso? Porque eu sei o quão encardido eu sou. O quanto eu luto muitas vezes com pessoas que tentaram me destruir ministério, destruir família. Mas daí o Espírito Santo me diz: pois é, Rogério, mas está relembrando de coisa do passado, porque onde estão aqueles que te feriram? Aí Senhor, me perdoa, não tenho direito de julgar ninguém e deixar de perdoar ninguém sequer. Está tudo liberado nesse sentido, né? Então hoje é dia de abandonar também o pecado, seja tem o nome que ele tiver, a forma que ele tiver, e voltar para o melhor lugar do mundo. Quando Pedro estava na cadeia, atado a 4 soldados com 16 no entorno dele, prendendo ele lá na masmorra e tudo mais, os soldados estavam com os olhos bugalhados, apavorados. Esse cara já fugiu uma vez, não podemos deixar ele fugir de novo, senão nós vamos morrer. E o Pedro naquele chão duro de pedra, estava lá aninhado, dormindo. Tão preocupado ele estava que estava dormindo. Por quê? Porque apesar das aparências, quem estava num lugar difícil eram os soldados. Ele estava no melhor lugar do mundo, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Não importa o que esteja acontecendo, o que aconteceu, se você está assim com Ele, você está no melhor lugar do mundo. Não haveria um lugar melhor do que esse, na presença daquele que é a presença, né? Então, só precisamos voltar ao centro da vontade de Deus, sem dúvida nenhuma. E num quinto e último lugar, a ceia, ela aponta não para o fim, ela aponta para a continuidade. Ela aponta para a continuidade. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, os estertores da história desse planeta, do ser humano como ele é hoje. Mas tudo isso não aponta para o fim. Pelo contrário, está apontando para um novo tempo, uma nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém, uma nova vida. E não vai ser chato. Não, nós vamos ter personalidade como temos aqui agora, não é? Vamos nos reconhecer. Tudo isso está nas Escrituras, mas não vou entrar lá, senão a gente não sai daqui hoje, né? Então, até que Ele venha, participe da minha mesa, Rogério. Participe da ceia que eu te ofereça, até que eu volte te buscar. Já voltou? Não. Então é a minha parte, participar da sua ceia, em memória dele, até que ele venha. A ceia não fala de derrota, a ceia fala de esperança futura, não é? Então,
lembre de uma coisa, por mais difícil que esteja o momento que você está passando, você que está em casa esteja passando, por mais difícil, desanimador que seja esse momento, como o caso da Sheila, como o caso do pastor Roberto, momentos que a gente passa literalmente pelo vale da sombra da morte, eu tenho que dizer tanto para a Sheila quanto para o Roberto, como para cada um de vocês, a sua história ainda não acabou. Tem folhas em branco que Deus ainda vai escrever. Só não mantenha o livro da tua vida fechado. Abra o seu coração, que ele tem coisa para escrever. Enquanto você participa da mesa, você está declarando também: eu não desisto, eu continuo, eu creio no amor desse Deus. Então a ceia, que é o que eu gostaria de sintetizar aqui nessa noite, a ceia não combina com desistência. A ceia não combina assim: eu me conheço, eu sei como é que é, eu vou desistir. Não desista. Nem da ceia, nem de você mesmo, porque ela representa um Cristo que sofreu, que caiu sob o peso daquela cruz, não é? Mas não parou. Não parou. E se você está aqui hoje, é porque ainda há graça, ainda há propósito, e ainda há um novo começo para a nossa vida com Deus, para a nossa vida espiritual, que determina um novo começo na nossa vida material, na nossa vida física, na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional. Um novo começo, sem dúvida nenhuma. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!